Eu ia fazer até pergunta em cima do que ele, antes dele falar, né, justamente do Alessandro, né, que eu acho que depois do ocorrido, né, contra o Flamengo, contra o Botafogo, eu acho que o Alessandro hoje tá em baixa, né, eu acho até psicologicamente, claro que eu acho que qualquer um, como, e em cima disso, Germano, como você já falou aí para não queimar etapas, é claro Caiu a que ligação. não, Carlos Germano aí, Alô? Não, não, eu tô na linha. Pode falar. como aconteceu isso aí, Alô? né? E o próprio Diogo, né? Como nós estávamos falando aí, né? Você acha que nesse momento, nesse momento que o Vasco está vivendo, seria importante um goleiro como o Elton chegar agora no Vasco? Você acha que seria seria importante? Não, claro, não como o Júlio César. Eu acho que meia bomba, eu acho que não adianta, né? Mas um goleiro tipo Elton, você acha que também daria moral aos jogadores aos outros goleiros ali, ô Germano? Puxa, tu me fez uma pergunta agora que eu ia responder ela mesmo se nenhum companheiro nosso aí fizesse a pergunta na mesa, tá? Eu ia falar sobre isso. E surgiu um episódio essa semana que foi chato. Eu fiquei sabendo ontem sobre a situação do Júlio César, né? Deixa eu primeiro responder a tua pergunta, depois eu vou entrar nesse mérito aí de contratação. O Elton seria fundamental. Tirando a parte técnica do Elton que a gente já conhece, mas o Elton seria fundamental pelo momento do Vasco, né? E por quê? Porque o Elton é ídolo do torcedor. Então, isso seria a grande vantagem do Vasco em relação à contratação do Elton. Seria a vinda do Elton, porque ele vai trazer com ele na bagagem títulos importantes que ele teve vestindo a camisa do Vasco, ídolo do torcedor, o torcedor ia querer lá ver o Elton jogar, né? E no momento em que o Vasco está oscilando bons e maus momentos aí, como aconteceu no estadual, né? Esse é um nome que eu acho que até os rapazes, o Michel, o Alessandro e o Diogo, aceitaria de braços abertos, né? A vinda do Elton, porque esse é um companheiro com nível excelente, né? Parceiro nosso, amigo nosso, e ídolo do clube. E esse seria fundamental. Agora, outra pergunta. Essa é a minha resposta. A vinda do Elton seria excelente. O que aconteceu, cara? Eu fiquei sabendo do Júlio César ontem no vestiário, não sabia. Quer dizer, você vê que eu não fui consultado. Né? Mais uma vez. Se eu sou o treinador de goleiro principal do time do Vasco da Gama, eu tenho que ser consultado em relação às contratações que vêm pro gol do Vasco da Gama. Com certeza. Você não concorda? Teria que ser dessa forma? Com toda certeza. Não adianta o Roberto Dinamite querer dizer quem é o melhor goleiro, porque se ele vier para me dizer quem é o melhor atacante, tudo bem que eu vou respeitar, porque ele é da posição, jogou muitos anos na posição e conhece. Eu não conheço. Eu conheço os goleiros que podem vestir a camisa do Vasco, como o Elton. Esse sim. Como o Júlio César, mas não o Júlio César que veio do Corinthians. O Júlio César é o Júlio César, que está jogando hoje na Inglaterra. É top de linha. Esse é goleiro para o Vasco da Gama. Tá? Então, eu não fui consultado mais uma vez no Vasco da Gama em relação aos goleiros. Então, estamos fazendo as negociações. Conversei bastante hoje com o Ricardo Gomes sobre isso. Nem o Ricardo Gomes sabia, que eu acho isso triste. E não tenho certeza se o Autuori sabia da questão do Júlio César. Né? Quer dizer, então, você tem que... Acho que é por isso, cara, e por outras coisas, que o caminho do Vasco não está sendo tão brilhante como deveria ser. Existem pessoas e pessoas, acho que adaptadas e adequadas para poder fazer com que o Vasco ande. Eu não posso contratar jogadores para o Paulo Autuori sem que eu tenha um aval do Paulo Autuori. Tem que estar sabendo. Vocês não concordam com ele? Concordo. E Germano, ainda falo mais. Por exemplo, ficou na situação, de repente o Júlio César se apresentar e eu não estou sabendo. Ainda bem que as coisas não por causa do Júlio César, que ele é uma pessoa maravilhosa, eu conheço o Júlio. Né? Mas eu acho que goleiro igual ele... acabou atrapalhando um rapaz porque ele nem viajou com o Corinthians para Libertadores.
Então comentei fui até meio assim com o Ricardo Gomes hoje a respeito da associação do Júlio, porque o Ricardo Gomes também não sabia. Lamentou profundamente esse episódio. Entendeu? E não é você querer dizer, não, que a gente estava conversando, mas até para você chegar a conversar com um profissional, você tem que ter a voz do seu treinador. Fala assim, pô, Autório, o que você acha de eu conversar com o fulano de tal? Autório, não, eu não acho uma boa, não, eu acho uma boa. Pode de carta branca que o menino é bom jogador. Germano, o que você acha do Júlio César? Acha uma boa? Eu falei, não, acho uma boa, ou não acho uma boa. Eu falei, não, para trazer o Júlio César, a gente já tem outros que estão aqui, são iguais. Do mesmo nível do Júlio César. Então seria mais um. Né? Então esse tipo de comunicação que está faltando. Eu já falei, comentei isso uma vez no ano passado e eu acho que eu falei através da imprensa até, o pessoal veio me cobrar sobre isso. Não, que pô, uma situação difícil, só comentou porque eu não fui pedir a minha opinião. O único jogador no Vasco da Gama que eu opinei em relação à contratação foi o do Fernando Paes. Que quem teve toda a gentileza foi o Dorival Júnior, que chegou para mim e falou, mano, o que você acha do Fernando Paes? Acha um nome pra gente, um nome bom? Eu falei, pô, acho um excelente nome, porque naquela situação o Rafael estava saindo do Vasco, né, pro Fluminense. Falei, o Dorival, eu acho o Fernando Paes um grande nome. É um nome importante pra gente, que jogou em Portugal já e jogou, e vai ser interessante pra gente. Quer dizer, então esse tipo de situação que acontece no clube hoje, os interessados para a posição e para quem comanda o time de futebol hoje, seria o Autório e eu no caso da preparação de goleiros, a gente tem que ser consultado em relação a esse tipo de contratação. Ia chegar mais um goleiro sem que eu soubesse, eu fiquei sabendo através do Vinícius, que é assessor de imprensa nossa. Eu falei, pô, ele falou assim, você não sabia, mas foi interessante que eu fiquei 2 dias sem olhar negócio de net Vasco e as notícias do Vasco, e realmente eu não fiquei sabendo. Foi uma coisa até muito rápida, né? E lamento profundamente que isso tenha acontecido, porque eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que você tem que ser consultado, porque depois eu que vou responder por eles, né? E eu espero, não é só comigo, cara, é com qualquer outro, a mesma coisa, você trazer jogadores pro Vasco sem que o Paulo Autório esteja sabendo. Então existe um treinador do time, que é o Paulo Autório, existe um diretor técnico e o diretor executivo. Então isso aí que tem que funcionar dentro do clube, para que o futebol esteja da melhor maneira possível, cara. Germano, o que acontece é o seguinte, são 2 posições que eu acho, né? É de goleiro e é o zagueiro, né? Que você sabe que o zagueiro, por melhor que seja, ele tem que ter o tempo de bola, ele tem que estar confiante e tem que ter o tempo de bola. Uma coisa que eu sempre debati aqui foi o Luan. Eu acho o Luan um belo jogador, né? Só que eu acho que o Luan foi até mal aproveitado, né? Trouxeram esse zagueiro que veio lá do Sul, né? E eu acho que o Vasco bobeou de não colocar o Luan para jogar o pouco tempo que o Dedé tinha no Vasco. Eu acho que o Dedé, como na época o Mauro Galvão com o Odivan, eu acho que o Dedé daria confiança ao Luan, e quando o Dedé fosse sair dali, o Luan já estava pronto para ocupar aquela posição, né? São coisas que... Pra você ver, olha só, o Ricardo Gomes gosta muito do Luan. Eu vejo durante os treinamentos o Ricardo, de vez em quando, conversando com o Luan no vestiário, né? Isso é importante. Né? Voltando um pouquinho na conversa, ô Charles, é a mesma coisa você falando negócio de zagueiro, né? Eu tô falando de goleiro, que eu não fui consultado. É a mesma coisa você querer contratar um zagueiro pro Vasco e não consultar o Ricardo Gomes, que foi um dos maiores que a gente teve na posição. Dos melhores do mundo, né? Acho que, e por ser o nosso diretor técnico, né? É verdade. Mas eu acho que o Luan tem um caminho excelente, mas eu acho que a maior preocupação, não é minha, né? A preocupação até do Ricardo e de repente do Gaúcho na época, é o que eu comentei com vocês antes, né? De repente a preocupação de queimar o rapaz com o time não jogando nada, entendeu? O time, pô, mesmo com o Dedé ali, que seria até bom, porque daria confiança ao menino, mas o negócio estava num caminho tão ruim, que de repente você põe um Luan para jogar, como jogou algumas partidas e foi muito bem, na minha opinião, que eu gosto muito do Luan também, acho que tem um futuro enorme no Vasco da Gama. Tem personalidade para isso, acho que o jogador, além de jogar, tem que ter personalidade, isso ele tem.
né? E eu acho que a preocupação do Gaúcho mesmo na época de não aproveitar o Luan foi justamente essa. Ele falou, poxa, não vou queimar o menino com o time jogando dessa forma, né? Entendeu? Então aí ele já teve essa oportunidade, já jogou, já mostrou por que tá ali. Eu acho que com o Paulo Autuori ali, o Luan vai ter suas oportunidades também, porque ele deve arrumar a equipe, né? Deve arrumar o time. O Autuori é muito bom. Entendeu? E aí vai ter possibilidade de muitos meninos da base, a gente tá vendo já mais alguns garotos novos ali da base treinando com a gente, vão ter oportunidade, pode ter certeza disso. É isso aí, obrigado, Germano. E também o que eu acho que a melhor contratação do momento aí foi o treinador Paulo Autuori, até nas palavras que ele usa para falar do Vasco, né, com os repórteres, né, que o Vasco está acima de tudo, né, eu acho isso muito importante e tenho certeza, né, que promessas, né, que chega um jogador que a gente não conhece para fazer teste no Vasco, né, para experiência vamos fazer com os nossos jogadores lá da base, né, com o Marlone, dar oportunidade aos jogadores que são ali nossos, que eu acho que já tivemos, né, o William Matheus, vários jogadores que passaram aí e como experiência e não foram aprovados. Então, já que é para queimar, vamos colocar os nossos jogadores. Isso eu acho. E acho que isso está mais do que certo, né? Para chegar o goleiro aí, jogar zagueiro, tem que ser para pegar a camisa e dar apoio aos garotos que vão estar subindo. E não meia bomba. Eu acho que está mais do que certo de ter ficado chateado. Não, eu também não concordo. Tem muitas coisas que eu não concordo. Eu sou... Por isso que eu não sei, cara. Eu acho que eu não sou de falar muito, mas você quando eu falo... Eu tento ver o melhor, cara. Tenta ver o melhor. Você não pode admitir, cara, eu não admito algumas coisas que acontecem no futebol. Não é só no Vasco, não. Tá? A gente tá falando de Vasco porque... O Vasco, pela grandeza que tem, a gente é apaixonado por esse clube, então a gente quer o melhor para ele sempre. Mas, por exemplo, é exatamente isso. A base, hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem o Mauro Galvão lá, que vai estar organizando aquilo lá. Tem o Marcelo aí que está escutando a gente aí, que está coordenador dos goleiros. Então a gente vai entrar no caminho certo. Você não pode botar no time principal para treinar o que vem acontecendo antes. Pedido de supervisor para botar esse ou aquele jogador porque havia um interesse. Então, é longe disso, porque os melhores nunca vão ter essa oportunidade, cara. Outra coisa que eu sou contra pra caramba é o seguinte, mesmo que você traga um jogador de fora, você trouxe o Henrico, né, que estava acontecendo com ele. O jogador não serve mais pro Vasco, o cara vai treinar separadamente. Eu acho que isso é a maior covardia que tem. Eu acho que o cara tem que estar treinando com o grupo, já que o Vasco contratou, não foi ele que pediu para vir pro Vasco. Já que o Vasco paga, né, Germano? Paga. E tem que ser convicto das suas coisas, do que você faz, cara. Então, se você tem esse compromisso, você tem que ir com ele até o final. Então, é covardia por quê? Porque o menino, no caso do Henrique, estava trabalhando separadamente, ele fica escondido, cara. Ele treina no time principal, mesmo que não vá ser utilizado mais no Vasco da Gama, mas tem sempre alguém observando os treinamentos, que pode fazer com que adquira a contratação do Henrique, ou do Joãozinho, ou do Zezinho. Renato Augusto. Você tá me entendendo, tá me entendendo? Tô entendendo. Então eu não concordo com esse negócio de você... o grupo vai treinar à tarde, e quem não tá na lista do time principal, quem não tá nos planos, vai treinar separadamente. Eu acho isso uma covardia. O cara tem que estar treinando junto com o grupo, porque ele vai estar em evidência, e já que o grupo o clube pensa em emprestar o rapaz, ele está no meio dos profissionais, ele vai ter muito mais chance de ser visto, cara. Não é ele escondido lá num período em que ninguém vê ele treinar, que ele vai ser visto ali e vai ter a possibilidade de ser emprestado. Então são certas coisas que eu sou contra no futebol. É que hoje não tem mais isso. Esperar, vamos supor, o Dedé. Vamos dar um exemplo do Dedé. O Dedé é o maior jogador nosso. Antigamente tinha aquele lei do passe. Hoje não tem mais. E aí eles têm que correr atrás, né? Mas assim, esperava o cara terminar, o cara tá bem, o Dedé tá bem. Aí esperava o cara terminar o contrato pra ir atrás do cara pra renovar. Aí ficava naquela novela de 1 mês, 2 meses, e o jogador parado e o clube perdendo com isso. Quem perde é o clube, cara.
Você tem o seu jogador no auge e fica nessa briguinha boba, negócio de contrato, uma coisa que você poderia ter resolvido há 3 meses atrás, ou 5 meses atrás, sabendo que o cara é bom. Então, são certas coisas que você não consegue entender muito bem. E esse negócio da base, eu acho que os moleques têm... O Autuori está fazendo isso muito bem. O Autuori está buscando os meninos da base para treinar em cima. Está dando oportunidade. Hoje eu vi ele conversar, acho que foi com o Marlone, hoje depois do treino, ficou um tempo conversando com o Marlone. Imagina a confiança que ele está passando para esse rapaz. Eu acho que o caminho é esse, cara. O caminho é esse. O Vasco tem uma base muito boa. Tem um coordenador hoje que é o Mauro Galvão, que é excelente. Tem o Jair Bragança que está do lado dele. Hoje tem o Marcelo que é o coordenador do treinamento de goleiro. Então o caminho, cara, o caminho é certo. Porque, por exemplo, quando o Mauro Galvão abrir a boca para falar alguma coisa, não é qualquer um que está abrindo a boca para falar, não. É o Mauro Galvão. Então tem que ser respeitado. É porque entende de futebol. Então é a mesma coisa do Ricardo Gomes. Quando o Ricardo Gomes abre a boca para dar uma instrução pro Dedé, pro Luan, ou pro André, não é qualquer um que está falando com ele, é o Ricardo Gomes. Então, esse é o ponto importantíssimo no Vasco hoje. Quer dizer, quando eu passo alguma coisa pros goleiros do Vasco, não é qualquer um que está passando. Você tem que fazer isso. Aí o cara vai chegar para mim e falar, não, Giovanni, eu não vou fazer isso, porque isso não vai dar em nada. Primeiro ele vai fazer, porque, não é qualquer um que vai estar pedindo. Então ele tem que fazer o trabalho. E acreditar no que está fazendo, né? Você abre a boca e fala, pô, gente, faz isso porque vai ser legal, porque futuramente você vai utilizar isso, vai ser importante para você. Então o Autuori está no caminho certo, cara. Ele está buscando essa molecada para treinar em cima e está conversando com eles. Então o Autuori, quando para conversar com eles, não é qualquer um que está falando, é um cara que foi campeão do mundo. Então o garoto vai ficar ligado ali com a maior atenção possível para captar as melhores coisas para poder pôr em prática, cara. Então esse é o caminho que a gente está buscando no Vasco da Gama. Não esse de você começar a contratar um monte de jogador sem que as pessoas interessadas estejam sabendo. O que eu queria falar hoje, mano, é continuando aquele assunto, né, que você falou que não foi consultado em boa parte das contratações do Vasco em relação aos goleiros. Eu acho que esse é um grande problema que temos e esse é o grande fator que leva as contratações que fazemos, que o Vasco faz, de não dar certo, né? O próprio Michel Alves, que veio para o Vasco, você disse que só participou da contratação do Fernando Praz, que teve o seu aval. O próprio Michel Alves veio para ser titular e acabou sendo reserva para o Alessandro, que é um goleiro que já está há muito tempo no Vasco. Então eu acho que esse é um fator que prejudica muito o nosso clube, né? Os profissionais que entendem das áreas não serem consultados. E se continuar assim, vamos continuar tendo problemas, né? Matheus, em relação ao Alisson, né? Eu estava vendo ele treinar hoje, o moleque realmente é muito bom. Né, mas aí, esse lance do Alisson, e seria até do Paulista, né, o atacante, acho que foi mais em virtude da negociação do Dedé, né? Porque parece que entraram alguns valores, né? E o Cruzeiro ainda cedeu mais iria ceder mais 2 jogadores. Eu acho que só veio o Alisson só por enquanto. Né? Aí tudo bem, o que não pode acontecer, eu estava falando com o Charles antes, né? A gente estava conversando sobre isso, assim, tudo tem que ser analisado, né, cara? Você tem que saber o que você tem na base, primeiro. Porque eu fico buscando os meninos para trabalhar comigo lá no gol? Eu tenho que saber o que eu tenho lá embaixo. O Marcelo está me falando que ele tem, mas eu tenho que ver também. Entendeu? Então acho que o Autuori está fazendo isso também. Ele está buscando os meninos da base para ele ver qual a força que ele tem na base, né? O que ele tem na gente bom lá embaixo, nessa rapaziada que está subindo. E quais os jogadores que ele de repente futuramente vai poder trazer sem afetar esses rapazes, né? O trabalho acho que é por aí. Eu acho que essa análise, vamos supor, você vender um Dedé, você tinha que ter pelo menos mais 1 ou 2 jogadores preparados para a posição do Dedé na base. Essa é uma posição minha, né? Essa é uma ideia minha, que eu acho que teria que ser dessa forma. Para você vender um Éder Luiz, você tem que ter na base pelo menos mais 1 ou 2 jogadores para suprir a ausência do Éder Luiz, né? E por aí vai. Eu acho que tem que ser dessa forma, né? E outra coisa, em nível de contratação a gente sabe, assim, eu vivo o dia todo no clube, eu sei algumas coisas que acontecem, você sabe que o clube está num momento difícil, existem as dificuldades,
Lógico que essas não vão ser para sempre, daqui a pouco, pela grandeza do Vasco, acho que as coisas tem tudo para normalizar, entendeu? Mas se fala em contratação, que de repente eu esteja esperando, que sou um vascaíno, apesar de ser funcionário do clube, e que todos nós, vascaínos, assim, tudo que a gente pensa em relação ao Vasco em nível de contratação, quando se fala em contratação, é realmente uma contratação. Você não pode chegar e, vou trazer o Zezinho para jogar no Vasco. Não é por aí, cara. Você vai trazer o Elton para jogar no Vasco, aí sim. Aí você está falando de contratação. Você vai trazer o Anderson Martins de volta. Aí você está falando nome. Entendeu? E aí sim. Aí você vai sentar para conversar e ver as possibilidades que esses profissionais vão poder estar voltando ao Vasco da Gama e vestindo a camisa do Vasco. Isso é contratação. Né? E ter essa sensibilidade que hoje, graças a Deus, hoje o Paulo Autuori está tendo, de estar analisando e observando a base. Entendeu? Tem profissionais que trabalham com ele, como o René Weber e o Gilvan, que de vez em quando estão sabendo, estão querendo saber da base, estão vendo jogos. Porque eles têm que saber o que eles têm na base para que não possa queimar essas etapas. Por exemplo, você não pode trazer um meia que vá fazer a mesma função que o Marlone vai fazer. Porque você vai, de certa forma, estar deixando o Marlone de lado. Você não vai trazer um zagueiro que vão ter as mesmas características, a mesma função que o Luan tem. Porque o Luan, de certa forma, vai ficar encostado. E aí sim você queima alguns jogadores. Vai queimar e vai ficar no esquecimento. Daqui a pouco tá emprestando esses jogadores que nem oportunidade tiveram. Né? Então, o pensamento é esse, cara. Você tem que saber o que você tem na base. A preparação da base, eu acho que em relação ao Mauro Galvão, e o Marcelo, de repente, vai poder falar para vocês com maior clareza, que ele está constantemente ali com eles ali, e a ideia deles lá embaixo, eu acho que é justamente essa. É preparar esses meninos, né, para quando você tiver alguma ausência no time principal, para aquelas posições, para elas poderem ser supridas da melhor maneira possível, sem que o time principal venha sentir tanto. E quando se fala em contratação, é realmente contratação de peso, né? Contratação para dizer para o torcedor que contratou, porque não engana ninguém, cara. O torcedor não é bobo, né? O torcedor quer ver o melhor para o seu time sempre.